E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Não sei o horário que você vai estar assistindo aqui a esse podcast. Pode estar assistindo no YouTube. Já vou deixar aqui, se você não está seguindo no YouTube, segue aqui o canal e se inscreve, tá? Deixa o like, por favor. Aqui também vou deixar do Spotify para que você possa também assistir, ouvir lá quando tá treinando, ouvir o podcast, porque esse podcast aqui é o único podcast do Brasil que tira você da dívida, tá? E recebo hoje o que você já conhece, né, doutor Lucas Neves, que é o nosso host aqui, mas tá sumido, né? Tem uns episódios que você não aparece, Lucas. Eu tô fazendo participação especial em outros podcasts aí, tive que É. me manter um pouco afastado. Mas hoje estou aqui de novo, com uma honra estar sempre aqui sendo recepcionado pela Silfer, toda a equipe aqui que compõe. E hoje vamos falar um pouco sobre financiamento de veículos, mas isso é para depois. Pra depois. E também tô recebendo aqui um grande amigo, que foi a pessoa que me apresentou o doutor Lucas Neves, na época ainda como estagiário, né, o Lucas ainda não tinha passado na OAB, e é uma pessoa que eu tenho, assim, muita amizade e também tenho, assim, muita admiração pela história dele, que é o doutor Gabriel Paiva. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje no Desendividacast. Cast. É uma honra, um estúdio muito bacana aqui da Silfer. Muito legal estar aqui hoje para falar sobre dívidas bancárias, para falar um pouco também da nossa trajetória. Muito, muito feliz em estar aqui hoje. Ai, que Muito legal. boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde. É um prazer estar aqui com o senhor falando sobre também o direito bancário. Nós iniciamos juntos nessa caminhada e vamos nessa. Espero que seja aqui um grande episódio, mais um episódio do Desendividacast. E vai ser, com certeza. Esse aqui vai ter muitos likes. Então, se você está assistindo, já começa agora, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu like. E deixa eu falar uma coisa sobre o Gabriel. Gabriel, sabe o que é interessante da sua história? Porque quando eu conheci você, você ainda estava se preparando para fazer a prova da OAB. Então, você, durante muito tempo, trabalhou de Uber, não foi? Conta aí essa tua história, porque eu acho que essa história vai inspirar não só quem é estudante de direito, mas quem tá querendo fazer alguma coisa na vida, ter algum projeto e acha que tem alguma dificuldade. Fala um pouquinho da sua história. Sim. O que você achar que pode Sim, compartilhar. eu vou tentar aqui minimizar aqui para poder, né, gerar esse estímulo aí para quem está na caminhada, para quem está tentando iniciar, até quem já se formou e está tentando se inserir no mercado jurídico, né? Quando iniciei a minha faculdade, eu trabalhava ali como motorista de aplicativo, era como eu mantinha a minha faculdade, as despesas todas da minha faculdade. E eu falei, olha, é tudo ou nada, vou apostar e vou. E o aplicativo era o que me dava a flexibilidade para poder atender tudo que a faculdade trazia até mim, né? Uhum. As tarefas, os seminários, eu precisava participar para poder aprender tudo porque eu sabia que ao final eu tinha um exame a encarar, a OAB. Então, eu conseguia ali rodar em determinados horários mais flexíveis e também estudar. E fui durante os 5 anos. Nesses 5 anos, nesse período da minha formação, nós tivemos a pandemia, né? Então, no período da pandemia, foi um momento que eu senti mais vontade de de fazer o trancamento ali da matrícula. E, não, quando passar aí essa fase mais pesada, eu retorno. Mas eu sabia que esse retorno seria muito difícil. A gente sabe, quando você tranca, tudo para voltar é muito mais difícil. É verdade. Então, ali eu continuei, persisti, né? Consegui, com muito sacrifício ali, rodando no aplicativo. Então, para você que hoje é autônomo, tem não só motorista de aplicativo, né? Mas que tem um trabalho autônomo e também estuda, né? Às vezes você faz o seu trabalho num determinado horário e logo depois vai ali para a universidade, chega 11, meia-noite em casa. Não desiste, não desacredita, porque por muitas vezes eu também atrasei a mensalidade da faculdade, eu negociava ali com o setor financeiro, mas trancamento era a única coisa que eu não podia fazer. Então, não desista, vai em busca daquele teu objetivo ali, porque é totalmente possível, sim. Independente se você é manicure, enfim, autônomos em geral. Se você também é CLT, tá na correria para alcançar o seu sonho, você é capaz completamente de passar. Porque eu, no 9º período, eu recebi o resultado eu estava na Avenida Brasil, na altura ali de São Cristóvão. Essas imagens não saem da minha cabeça como se fosse hoje. Isso nunca vai sair. Eu posso estar com 70 anos que eu vou estar lembrando como se fosse hoje. Na Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, eu joguei o carro no canteiro. Abri o PDF,
e tava lá, Gabriel Augusto de Paiva, e eu, não. Aí eu liguei pro Lucas, Foi a e primeira nós, pessoa que ligou, era 4 e pouca da tarde, eu atendi, tava tomando café, falei, fala, pode falar. Aí, pô, não sabe o que aconteceu, todo emocionado, passei na prova da ordem. Nossa, que Aí, assim, legal. falei, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério, 9º período, passei na prova da ordem. E, assim, pra gente que é amigo desde o início da faculdade, desde o primeiro período, nós conhecemos na faculdade da Universidade de Iguaçu, e depois do segundo período nós nos distanciamos, porque ele foi estudar à tarde, eu continuei à noite e não tínhamos tanto contato. Nos reaproximamos no 7º período e ele falou que estava estudando e tudo mais, e tinha que conciliar todos esses problemas que vão acontecendo durante a faculdade. Que na época que eu voltei a falar com ele, era carro quebrado, era ter que parar a vida para ir para a faculdade, voltar, enfim. inclusive, foi até bom você falar, Lucas, que a tarde era mais em conta. Tinha R$10 era muito 50, dinheiro. Eu também já estudei da parte uns 50%, da período 70% da mais tarde. barato. Era muito mais barato. Então eu trabalhava no aplicativo até mais tarde, dormia também até um pouquinho mais tarde e acordava já almoçando e, enfim, uma rotina muito pesada. Então, não desisti. E quando eu parei, eu falei, Lucas, essa lista não é de quem vai para a repescagem, não, de quem vai para... Tem certeza que essa lista é dos aprovados? E não, era realmente a lista dos aprovados, e a partir dali, então, eu precisava juntar os documentos, né, da colação de grau, tudo da faculdade, dar entrada na minha carteirinha. Então, eu me lembro que dentro de um carro de aplicativo, numa Avenida Brasil, tarde, num dia à tarde ali, eu parei, liguei pro Lucas, e ali eu vi que era plenamente possível realizar o meu sonho. E hoje estou aqui como advogado. O Lucas, como ele acabou de falar, nós nos conhecemos no primeiro período da faculdade, segundo semestre de 2017. Nós sentamos ali próximos um do outro, teve um trabalho, uma dinâmica em ciências políticas, uma dinâmica em grupo, e foi ciências políticas, é uma matéria na faculdade de Direito onde gera muito debate, muito isso, e a gente acabou, numa discussão, a gente se conheceu e a gente se tornou amigo. Hoje ele conhece a minha família, eu conheço a dele, e nós somos colegas, e começamos, olha que detalhe, nós começamos a advogar juntos. Nosso primeiro processo foi juntos, até hoje, nossos clientes a gente capta juntos. Então, é muito bacana isso. Então, Ai, que legal. para resumir um pouco essa correria, né? O início, hoje eu tô iniciando aí na carreira jurídica, mas é plenamente possível que você alcance seus objetivos, porque eu vim de lá como motorista de aplicativo, trabalho autônomo, fazendo ali tudo que tinha que ser feito para eu concluir a minha faculdade, e claro, uma coisa que você também precisa ter em mente, aonde você quer chegar. Porque uma vez que você tem isso em mente, tu consegue ter muito mais clareza do caminho que você precisa seguir. E uma vez que você tem a clareza do caminho, só te resta seguir. Siga, marcha. Vão tentar te derrubar, tudo vai acontecer. Tem que saber o que te motiva, né? Exatamente. Qual a sua motivação diária? Exatamente. Mas você falou uma coisa muito certa, Gabriel, que você tem que saber aonde você quer chegar. Exatamente. Como diz, né, Alice no País das Maravilhas, né? Pergunta qual era o caminho, e aí respondem para ela justamente isso. Para onde você quer ir? Ela não sabia para onde ela queria ir. Falou, então, se você não sabe seu destino, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, ou seja, você tinha um objetivo, você sabia para onde você queria ir, então você falou, ok. E eu sempre tive essa visão, Gabriel, que é tipo, eu quero isso, eu quero chegar a isso, eu quero ou uma viagem, ou uma conquista, ou um objetivo profissional. Eu só penso assim, quais recursos eu tenho hoje, como é que eu vou usar esses recursos para chegar até o meu objetivo? Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, depois daqui em um ano eu vou fazer isso aqui, e aí eu fui traçando meu objetivo até chegar onde eu queria. Eu acho bem interessante a tua história, porque você fazendo Uber, eu lembro uma vez você falando que você estudou dentro do carro, estudava dentro do carro, para fazer o exame da OAB. E às vezes você está ouvindo agora, né? Quem está ouvindo aqui, vendo o podcast, você vai falar, mas eu não faço direito. Mas com certeza você está passando por alguma dificuldade nesse momento, que pode ser uma dificuldade financeira, pode ser que seu objetivo seja sair das dívidas, pode ser que seu objetivo seja uma promoção no seu trabalho, e às vezes você acha, ninguém está notando o meu esforço. Estão sempre notando. E uma vez eu falei isso para uma amiga minha, que ela falou, ninguém no meu trabalho me valoriza. Eu falei assim, tenha certeza que estão te notando.
Você acha que não, mas sempre tem um supervisor, alguém que está anotando ali o teu empenho. Então, assim, uma das coisas que eu falo que não tem como a gente ir contra é a lei da semeadura. Você semeou, né, você plantou, você vai colher. Sim, inclusive, essa parte que você acabou de citar, é a questão da sua disciplina nessa caminhada que eu acabei de falar. Se você sabe o caminho, além de caminhar, você precisa caminhar com postura, com muita disciplina, com muito foco. E essas palavras são muito clichês, talvez seja, mas você precisa ter isso de fato e de verdade. Por quê? No caminho é que tá a magia. É no caminho. Quer ver? Eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe como que eu conheci? Vocês sabem como que eu conheci a Daniele Rodrigues, que hoje está aqui, que chefia esse Desenvida Cash? Através do Uber, do aplicativo. De uma passageira que eu fiz uma amizade ali, e ela sabia que eu estava estudando, e ela falou: olha, eu vou te indicar um escritório para você estagiar. Foi onde eu conheci a doutora Daniele Rodrigues. Verdade. E aí, a partir dali, a doutora Daniele Rodrigues me cedeu uma oportunidade, porque eu preciso estagiar para me formar. A doutora Daniele me cedeu uma oportunidade e, paralelo a isto, o doutor Lucas Neves estava saindo do Tribunal de Justiça, também estagiava no Tribunal de Justiça, terminando o contrato dele de estagiário. E eu falei: Lucas, você não vai ficar em casa sem fazer nada, porque a gente tem que adquirir conhecimento prático, a gente tem que ir a campo. E agora? Foi. Doutora Daniele deu uma oportunidade pro doutor Lucas Neves. Fez a Então, conexão. Foi junho de 2022, não foi? Junho de 2022. então, só para fechar este parênteses, a magia está no caminho. Perceba, às vezes a magia não está lá onde você vai chegar, mas o caminho também é muito bom. É verdade. E sorte é a exposição, né? Então, Você deixa Muita coisa boa. sorte é a isso aqui, eu exposição. escuto a Daniele falar Sorte é a sobre. exposição, não adianta, é porque você se expôs, você falou com a passageira, ó, tô estudando. Então, até porque você tinha orgulho de estar estudando direito. Tem algumas pessoas que provavelmente vão ou estão fazendo Uber e não falam que estão estudando, ou não falam o que almeja. Então, isso que é interessante, quando você realmente, ó, eu tô aqui, no momento estou Uber, não é demérito nenhum. Tem o ser e o estar, é diferente. Exatamente. No momento estou Uber para atingir o meu objetivo. Exatamente. Então, é aquele sufoco que normalmente a gente é do Rio de Janeiro. Para quem não conhece Rio de Janeiro, tudo que fala sobre violência é verdade. E mais um Aquilo pouco. mesmo, se não for um pouco mais do que aparece aí nas notícias. Então, você está exposto ali como Uber, né? Você está exposto à violência do Rio de Janeiro, à criminalidade. Então, realmente, você tá dando, digamos, a sua vida para atingir o teu sonho. E quando você Correndo o perigo, né? Exatamente. E quando você falou estudava dentro do carro, por quê? Eu não tinha o tempo de, por exemplo, tô aqui, uma mesa, uma cadeira, uma luz, né? Um ar-condicionado. Pegar o vadimeco, o caderno, né? Questões de provas e dissertar sobre aquilo ali. Não tinha esse tempo. Uhum. Aonde que eu tinha tempo? No carro. O banco do lado ali virou a minha mesa de estudo. Muitas das vezes, é óbvio que não era 100% do tempo, mas muitas das vezes entre uma P1, uma P2, uma segunda chamada, uma prova, um trabalho para então, porque você precisa percorrer os 5 anos, você precisa percorrer os 10 períodos, então você precisa entregar trabalho, fazer provas, participar. Então, você precisa, novamente eu falo do caminho. É no caminho que as coisas Exatamente. acontecem. E hoje parece que a geração atual, ela busca sempre o objetivo final. Eu vou começar isso, mas ela já pensa no início com o fim. E não o que você vai percorrer até chegar àquilo. Eu acho que não é nem a questão da geração, porque eu vou entrar na questão de quem contrata o escritório para sair da dívida. A rede social hoje, gente, ela é muito imediata. Então, quando a pessoa vê como está meu escritório hoje,
não vê os 18 anos de advocacia, toda a dificuldade que eu passei, como foi o início. Então, a pessoa quer se formar e vai falar assim: eu quero escritório agora, igual tá o escritório da Daniele Rodrigues, mas eu comi muito arroz com feijão para poder chegar onde eu cheguei. Então, tem algo que se chama experiência e tempo. Eu sempre falo que quando você pega atalhos, você tenta pegar atalhos, em alguns setores da sua vida, nem todos os setores, não dá certo o atalho. Se você quer meter aquele shape e aí você usa anabolizante ou algo do tipo, você vai pagar o preço para aquilo, porque você está querendo encurtar um resultado que é demorar um processo, que é dieta, treino e tudo mais. Se você está numa maratona, numa corrida, e eu falo, eu vou cortar caminho aqui que eu vou chegar mais rápido, eu vou ganhar aquela medalha. Eles vão verificar depois lá a questão do GPS, né, daquele chipzinho que põe no tênis, né, quem é corredor de rua sabe do que eu tô falando. Você coloca um chip no tênis, ele vai ver que você cortou caminho e você vai ser desclassificado. Com relação a dinheiro, dívida, hoje a gente tem quem? As bets. Aí você vai pegar o atalho, porque a influencer que estava lá no Senado falou que você vai ficar rico colocando todo o seu recurso naquele lugar. O que vai acontecer com você? Você é rico, você não vai ficar, com certeza. Você vai ficar endividado cada vez mais. Então, quando você tenta atalhos para algo que precisa ter processos, que é o que você pagou, né? Você teve aquele processo de preciso estudar, preciso me dedicar, não tem para onde correr. E aí, o que o Lucas colocou. Hoje, a geração, não só a geração, mas todo mundo, por influência da rede social, quer tudo muito rápido. E não é assim que funciona. E aí, o que eu tenho muito? Clientes que se endividaram. Não foi da noite pro dia, foi 2, 3 anos para Gradativo. exatamente, para chegar no grau de comprometimento de renda e endividamento que está hoje, e contrata o escritório e no dia seguinte, aí, já saí da dívida. Mas a questão do imediatismo é até na contratação do consignado, que é imediato a solução dele. Só que o resultado vai percorrer 60 meses, 120 meses, aquele resultado do imediatismo. Uhum. Preciso de 13 mil para agora. É muito fácil, vai dar Uhum. 2 cliques ali, vai entrar no seu portal de consignados e vai contrair aquele empréstimo. Acabou. Resolveu o problema. Agora, Ou começou um problema. resolveu um para criar outros. Para criar outros. Então, assim, tem que se pensar muito qual o próximo caminho. Tive até essa questão da bet aí. Eu tive um cliente recente agora, ele estava movimentando em média, pelo CPF dele, a Bet 365, R$ 20.000. Só que a Bet limitou a movimentação dele. O que ele fez? Pagava uma porcentagem para cada pessoa liberar o CPF e criar uma conta naquela instituição. E começava a pegar aqueles valores que ele conseguia através das apostas, mandava 10% para a pessoa e mandava 90% para a conta dele. Mas foram inúmeros CPFs. O que aconteceu? Todos os bancos bloquearam as contas dele, com suspeita de lavagem de dinheiro. Isso. Porque os valores eram muito altos e todo dia. Então ele me contratou e falou: não tem acesso a mais nada. Eu fui na gerente do banco dele, que é o Santander, e foi bloqueado por suspeita de lavagem de dinheiro. Às vezes você quer antecipar alguma coisa, que 20 mil, você não tá bom para você tirar na semana ali, com aposta, você precisa de mais do que isso. Então a Bet limitou o saque dele por 20 mil semanal, e ele não satisfeito começou a trazer mais pessoas como se fosse ali laranjas, né? Nesse caso. Então, possivelmente deve ter algum inquérito sendo iniciado aí para poder apurar se era ou não lavagem de dinheiro ou só essa distribuição de capital. E um adendo sobre o que o Dr. Lucas acabou, já que a gente acabou embarcando nessa parte das dívidas, né? Inclusive que o escritório da doutora Daniele atua hoje exclusivamente com dívidas bancárias, e a gente, inclusive também, o primeiro contato que eu tive com o direito foi exclusivamente o direito bancário, que o consumidor ali, você já atuava em face contra os bancos, e foi o primeiro contato que eu tive de fato e de verdade ali com o direito, né? E essa questão tem tudo a ver com esses atalhos, porque esse cliente que você, Lucas, acabou de falar, ele criou esse atalho sem antes de se consultar com uma especialista, com um escritório especialista. Exatamente. Porque se ele, de fato, procura um profissional, um escritório que seja especialista na atuação contra os bancos, na atuação com dívidas bancárias, ele
A ele, advocacia preventiva, ele né? até poderia pegar um atalho, mas um atalho que seja legítimo, um atalho estratégico, juridicamente falando. Então, é muito importante essa Exato. atuação de um escritório especialista hoje. E deixa eu perguntar, sempre pergunto para todos os convidados, que é: você já ficou devendo, Gabriel? Quem vai primeiro? Quem nunca? Quem não? Olha, Já ficou devendo? é só olhar para o que a gente introduziu, né? Um motorista, como o doutor falou, com um carro quebrando, devendo, Aham. pegando aqui para tapar aqui, mas deixando aqui aberto. Então, Então você já teve no SPC Serasa? muito, muito, muito. Aquilo Seu ali. score já teve no vermelho? Nossa, nossa. Quem não entrou lá era um menino ainda. Eu me sentia, pessoal, eu me sentia um morador de São Paulo, de tanto que o 011 me ligava. É absurdo. Pô, é absurdo. Alguém lá de São Paulo, numa dessas minhas idas lá pra Alphaville, o Uber falou que o número que liga é do Rio. Aquilo lá é Aí eu acostumado. falei, mas não deve ser cobrança, deve ser alguém do presídio pra aplicar algum golpe. Esses dias foi semana retrasada, sábado, às 3 da manhã. Minha avó me ligou desesperada. Lucas, cadê você? Eu falei, tá bem? Eu falei, tô, mas com voz de choro. Porque ligaram pra ela falar que eu tava sendo sequestrado com 3 homens no carro, quanto que valia a minha vida. Eu falei, não, tô de boa, pode dormir. Mas aquilo ali deixou ela desestabilizada. Umas 3 horas sem dormir, eu cheguei em casa, ela chorando. Eu falei, não, eu tô bem. Porque 3 da manhã tentando fazer, né, o dinheiro do leite das crianças, né? Quanto vale a sua Exatamente. vida? Aí a gente tem que abrir um parênteses aqui para a questão dos golpes. E a advocacia está sofrendo muito com tentativas de golpe. E, gente, pasme, um cliente nosso lá do escritório, ele recebeu um áudio com a minha voz, porque isso qualquer IA hoje faz isso, faz vídeo, um áudio com a minha voz, falando: tenho uma excelente notícia. E depois embaixo falando, né? A gente conseguiu procedência aqui na sua ação e para você receber, você tem que pagar. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Entenda. Se você está pagando honorários do escritório que você contratou, provavelmente é o CNPJ ou o CPF do advogado que você contratou. Começa daí. Se não for isso, se você está pagando custas judiciais, quem vai receber vai ser o Tribunal de Justiça de onde está ali o teu processo. Então vai ter lá Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebendo lá uma greve, né, uma guia de recolhimento. E se entrar em contato contigo de um número qualquer com a foto do seu advogado ou algo do tipo, volta no número, né, que nem a avó do Lucas fez. Ela não ficou desesperada. Ela pode ter ficado nervosa, mas ela pegou o telefone e deixa eu ligar pro Lucas para ver se é isso. Então, se alguém se passar, tá se passando pelo doutor Gabriel. Você não tem o número do doutor Gabriel? Vai lá nele e fala: ô, doutor Gabriel, mudou de número? Que chamaram aqui de outro número. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, como vocês já sabem que as pessoas hoje se passam por pai, mãe, filhos, também agora estão se passando por advogados. E detalhe, que os processos, eles são públicos. Então, qualquer mal intencionado vai poder ir lá olhar o processo, pega os dados e fala como se advogado fosse. Então, fique muito esperto para não cair em golpe. Então, já abro aqui um parênteses, né, para utilidade pública, É verdade. para você ficar esperto para não cair no golpe do falso advogado. Tá bom, gente? Agora vamos voltar a falar de dívida. Vamos ver. Agora eu tenho que perguntar para vocês. Financiamento de veículo, tá? Financiei meu carro em suaves parcelas de 200 e poucas parcelas. Dei meu carro de entrada, fiquei sem o carro, então dei meu carro de entrada para pegar um carro novo. Para compor o financiamento. Exatamente, estou sem carro. Se eu ficar inadimplente e tiver uma busca e apreensão desse novo veículo, eu perco tudo, inclusive aquele meu carro que já foi, aquele valor. Exatamente, você vai perder o capital porque foi investido para aquisição de um novo bem. Então, nesse momento que você atrasa uma parcela e o banco ingressa com a ação de busca e apreensão, você não tem como negociar e pedir, tá, me dá meu carro de volta que eu te devolvo o meu. Por que não? Aquilo foi para compor um financiamento para deduzir o saldo devedor, amortizar ali, diminuir o valor de parcelas ou algo nesse sentido. Por isso que a pessoa fala, não, mas eu dei o meu veículo de entrada e a parcela não ficou tão baixa quanto eu esperava. Por quê? É um jogo de números. Eles falam que vão avaliar seu carro no valor X, só que você não tem acesso ao contrato.
E quando você pega o contrato, pede a segunda via, você que tinha um veículo avaliado em 40 mil, eles colocaram 12. Embutiram seguro prestamista, outras vendas casadas e financiou outros produtos no próprio Uhum. financiamento bancário. O que ocasiona o custo efetivo total do financiamento, ele vai se elevar, consequentemente, o valor final do veículo. Então, assim, Ou seja, eu comprei um veículo que vale, vamos, média hoje, 100 mil, que a ninguém média, consegue, né? ninguém consegue um carro Veículos- por menos de 100 mil reais. 100 mil reais, e aí eu tô pagando o quê? Uns 200, 300 mil pro banco? Ó, pode botar aí uns 190, a depender da taxa. Se for uma taxa muito boazinha, assim, 1,20, você tava pagando uns 190. Teve um caso lá no escritório que foi 48 parcelas, foi sem entrada, nesse caso, um carro avaliado em 80. Foi o final do financiamento, 144 mil. 3 mil de E parcela, quase. essa questão do contrato que o doutor acabou de citar, geralmente, tá? Eu vou fazer um complemento da fala do doutor, Uhum. que eu tiro no nosso. Assim que a gente terminou o estágio com a doutora Daniele, os primeiros clientes, assim que a gente pegou a carteira, a gente teve uns processos de defesa, de busca e apreensão, Sim. no qual você aprendeu com o escritório da doutora Daniele a atuar nesses processos. É um escritório que já atuava, né, já tinha uma experiência na defesa de busca e apreensão, que também é em face dos bancos. A gente pegava os clientes, né, principalmente aqueles primeiros clientes de indicação, que eles estavam, no momento, quem eu conhecia? Motorista de aplicativo. Eles estavam o quê? Desesperados. E eles precisavam financiar. Então, Uhum. muitas das A vezes, eles sexta, não né? passavam os olhos por essas questões dos seguros embutidos, das vendas casadas, da taxa média de juros. Então, o desespero ali do caminho, às vezes o cara só ia perceber aquela abusividade quando? Uhum. Lá na frente. Quando já se estava percorrendo o Praticamente financiamento. quando já estava inadimplente, Porque não né? faz conta. Ele só vê a parcela. Não, a parcela tá de boa, tranquilo. Eu dá pra consigo pagar. pagar, É. que cabe no meu bolso. Aí chega Só na que aquilo vai se 30ª tornando parcela, É. fala, pô, tá pesado, né? Aí começa, aí, não, vou segurar um pouco aqui. Aí não paga uma, não paga duas. Aí nesse meio tempo já o banco já tá E, querendo mover uma e ação aí de eu te busca. pergunto, Lucas, eu tô inadimplente de 2 parcelas. Quais são os riscos hoje, com a legislação atual, quais riscos eu corro com atraso no pagamento do financiamento de veículo? Ó, a resposta mais clichê depende, porque cada banco tem uma política interna de tentar recuperar aquele crédito. No caso, com a apreensão do veículo. Se for assim, os bancos mais tradicionais que nós temos hoje, na primeira parcela, eles já estão ingressando com uma ação de busca e Mas o pessoal não apreensão. fala que é só com 3 Ah, parcelas? sempre tem um tio de existe. alguém que fala, né? Ah, É o que a gente mais escutou, né, doutor, no meu início? tio falou que só com 3, que o oficial não pode nem entrar na casa para Nossa! buscar. Não, então ouve seu tio aí, depois você me chama. Seu tio dá curso? É, se bem. Manda o seu tio protocolar a defesa, tá tudo Gente, certo. inadimplência é inadimplência. No dia seguinte que você tá Já com tá em mora. exatamente, você tá inadimplente, você tá em mora e o banco pode sim tomar as medidas para conseguir reaver o veículo. O mais comum é a ação de busca e apreensão. Entretanto, não precisa mais de ação judicial para fazer a busca. Teve o primeiro caso, né, que o Vini postou ontem, que foi no Rio Grande do Sul. Primeira ação de busca e apreensão extrajudicial. Ou seja, você vai. Primeira retomada do bem de É. forma extrajudicial. no Rio Pessoal, Grande do Sul. só um adendo, tá? Isso não é um processo no Tribunal de Justiça. É num Exatamente. cartório. Sabe aquele cartório que você casa, que Você vai lá ali, reconhecer vai firma. reconhecer firma, rapidinho você paga ali, vai ali, paga. Então, é deste cartório que nós estamos falando. Uma ação de busca e apreensão movida pelo banco num cartório extrajudicial. Então, isso é mais célere, muito mais célere, sabe? E o banco, muitas das vezes, por ali, vai conseguir alcançar o objetivo dele, que é o quê? Apreender o veículo, que é a garantia daquele contrato que você está em atraso. É isso que o doutor acabou de citar. Ou seja, vocês já viram aqueles vídeos dos Estados Unidos de quem tá devendo, ou filme, né, americano? Você tá devendo ali o financiamento do pagamento do carro, né? E, sei lá, como se fosse um financiamento também. E aí chega um guincho, Bem natural. Ele é Pega, por debaixo, vem, ele é guiado e pega, pega sobe, o carro suspende. e levanta, e aí a pessoa, nossa, correndo atrás, ele levou meu carro, guinchou meu carro por conta de eu tô devendo o banco.
E- É isso que agora pode acontecer no Brasil, E o- né? A diferença é que lá não é que não tenha um procedimento para seguir, mas aqui vai poder ser feito em cartório público. E aí entra muita questão, porque tem devedores que já chegam para o escritório, entra em contato com a gente e já fala assim: que eu estou monitorando aqui e o banco ainda não entrou com ação, que eu jogo meu CPF para ver se tem algum processo no meu nome. E aí eu falo, ok, e os processos que o banco entra em segredo de justiça? Justamente para que você não esconda o veículo. Aí, aí às vezes o cliente ali, que pode isso? Pode. E agora que vai ser em cartório? Como é que você vai monitorar? No monitor. Mas tem a situação até que eles perguntam, mas eu sou obrigado a devolver? Não, porque não tem força executiva, não é o oficial de justiça cumprindo uma determinação judicial. Devolve se quiser. É uma grande diferença. É A uma diferença composição. A diferença é que ele não vai chegar e vai perguntar se você quer, porque provavelmente o cartório não vai querer esse conflito. Ele vai botar um Provavelmente. depositário fiel que vai falar que é oficial de justiça. Não, eu sou oficial de justiça, me devolve. E não é. Não, eu acredito que ele vai fazer estilo Estados Unidos. Vem com o reboque, Vai monitorar chegar na onde você rua. deixou. Algum momento você vai dar um mole de deixar esse carro ou na Que já rua, tem aquele documento que possa. ou no estacionamento do seu prédio, ou no estacionamento do seu trabalho, que aí eles vão chegar com a decisão do cartório. E aí alguém vai falar, tá aqui uma decisão, vou deixar. E vai acontecer isso, com certeza. Aconteceu algo assim, vou até fazer um adendo, não foi nem uma busca e apreensão, mas foi uma execução no capital de giro do cliente lá do escritório, que Pessoa ele- jurídica. pessoa Para jurídica. quem não sabe, capital de giro é você, pessoa física, CPF, vai pegar um empréstimo lá com o Banco Roxinho, o nome disso é empréstimo pessoal. Quando você é servidor público e está pegando direto no contra-cheque, o nome disso é consignado, empréstimo consignado à folha de pagamento. E quando você é empresário e quer colocar um dinheiro para dar um gás na tua empresa, você pega um. Capital de giro. O próprio Pronto. nome já diz, vai girar a economia, né? Você vai girar o seu capital Exatamente. para tentar fazer mais receita. Nesse caso, que nesse banco que ele contraiu esse capital de giro, ele tinha uma carência de 12 meses para começar a pagar as parcelas. E não pagou nenhuma. Gente. Ele se embolou ali no meio do caminho, teve busca e apreensão dele de placas solares no estabelecimento, enfim. Quando entraram com a ação de execução, ele me ligou desesperado, olha, compareceu o oficial de justiça aqui, meu pai tá desesperado, falou que vai levar as caminhonetes dele, isso e aquilo. Falei, vou esperar juntar o mandado no processo para eu poder ver. Quando retornou o mandado de citação, o oficial de justiça colocou lá, negativo, deixei de encontrar o fulaninho de tal. E eu já tinha desconfiado, porque, tipo assim, eles ligavam falando, tem 3 dias para pagar, senão você vai perder sua casa, seu carro, seu papagaio, tudo. O oficial de justiça não liga. Eu já tava achando Não, estranho. é. Aí quando eu entrei no processo, falei, não citaram seu pai. Falei, mas como assim? Estão ligando para ele? Falei, são os depositários do banco ligando. Pra gente se antecipar e manifestar no processo. Uhum. Aí ele falou, sério, eu mandei a certidão dele negativa. Eu falei, sim. E com base nisso, doutor, a gente percebe o quê? Que o banco, ele tem, doutor Daniele, muita capacidade de fazer efetivar aquela busca, aquela busca e apreensão. Sim. Então, mais uma vez, quem é a parte mais fraca dessa relação, doutor? É o Sempre consumidor que o está endividado. Sempre vai ser. Então, o consumidor ele precisa se fortalecer contra essas ações. Uma das coisas que eu sempre oriento os clientes lá do escritório é: não vai falar mais com o gerente, não vai atender mais ligação de banco, vai passar o nosso número. Uma frase que a doutora Daniele fala muito nos stories que eu acompanho o dia dela. Ela, bom dia, meus amigos e minha amiga. O gerente do banco não é seu amigo. Não é seu amigo. Ele é amigo Não é. do banco. Apesar de eu ter muitos amigos que são bancários, trabalham no banco, Fofos. são íntimos. são amigos da vida aqui, Mas mas não, negócios são negócios. Exatamente. Exatamente. Porque o banco, o gerente, assim, eu vou falar uma coisa que talvez choque vocês, né? Talvez o Brasil não saiba, mas quem paga o salário do gerente é o banco. Eu sei que chocou agora Tem que vocês. ser dito. Tem que ser dito. Então, ou seja, adivinha para quem o gerente trabalha? Não é
para você. Não é como você contrata aqui o escritório, quando você está me contratando o doutor Lucas e o doutor Gabriel, você está contratando a gente está trabalhando para você. Então, a gente quer o melhor, reduzir o máximo possível da sua dívida. O banco não. Adivinha, aquele gerente ele tem meta para bater e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Ele tá fazendo o trabalho dele, só que a gente tá aqui para orientar você a não cair no golpe aí dos bancos, tá bom? E aí, gente, para eu não, que uma coisa que eu faço é eu sempre tenho um roteiro É essencial. e ó, já deu 40 minutos aqui que vocês estão assistindo e eu Doutora, só pra fazer assim, um paralelo, eu fui com a cliente essa semana no banco, eu fui direto ao gerente para tentar resolver uma situação do consórcio que ela não contratou. Recebe 1.518, um salário mínimo, enquanto fizeram uma carta de consórcio de 500.000 para ela. Com que porte econômico, né? tudo a ver com o perfil dela. É, com certeza. É uma cobertura no Recreio que ela vai pegar. Aí, beleza, a gente chegamos lá, conversei com o gerente, tinha outro gerente do meu lado vendendo um empréstimo. E ele falando assim, eu ouvindo, então, senhora, a gente só vai conseguir liberar uma taxa mais especial para a senhora com a contratação do seguro. Venda casada. Infelizmente, com essa taxa aqui, a gente não consegue. Eu, olhando assim do lado, aí falei, E com certeza não acontece venda casada no banco. Não, E ele falou assim, imagina. a gente só consegue liberar, é condicionante. A gente só consegue liberar caso a senhora contrate seguro. E logo a minha cliente que quitou uma dívida com o banco, que ela estava naquele momento, ela falou, não, vamos gerar aqui, estamos com uma campanha para poder quitar com desconto. Eu falei, perfeito. De 10.000, era 3.000, e o outro de 15.000 pagou 6. Quitamos na hora. E ela falou, a minha cliente indagou a gerente, então, vou ter crédito novamente, né? Ela, não. Daqui a 5 anos a senhora vai ter. Mas eu falei, por quê? Não, porque a gente vai mantendo prejuízo. Eu falei, mas você sabe que não pode, né? Ela, mas a gente é obrigado a informar. Eu falei, não, fica tranquila que a gente vai ingressar com a ação, não tem problema. Só me dá o canhoto aqui para eu poder escanear. Aí eu escaneei e já fiz a reclamação no Gov para a gente tentar remover esse prejuízo da SR, que não vai remover, eles não fazem, e ingressar com a ação. Porque ela falou, não, daqui a 5 anos você vai ter crédito de novo. esse ponto, doutor, da sua cliente sobre a busca pelo crédito, eu vou introduzir uma parte, né, que o que aconteceu, né, voltando um pouco lá sobre a questão da busca e apreensão, né, que aumentou absurdamente no Brasil devido a um fator, que é essa busca, né, pelo crédito aumentou muito. Por quê? Vou fazer um adendo lá, vou buscar lá no início, quando eu falei do Uber, né, das plataformas de aplicativo, a gente teve um aumento muito significante por essa busca pelo financiamento veicular no Brasil. Por quê? A gente, quando teve a chegada dos aplicativos, o Brasil estava vivendo um momento onde o desemprego estava muito em alta. Então, o desemprego disparando, as pessoas começaram a fazer com que o aplicativo, que é a ideia principal, uma renda extra, né? A ideia original. De renda extra virou a renda principal. Virou a renda principal, virou o emprego daquela pessoa. E, paralelo a isso, o camarada, a pessoa, precisava, né, de um veículo automotor, e o único caminho que ele tinha, doutor, era o quê? O financiamento veicular. A busca pelo Aí você assina o que tiver no contrato. Exatamente. Tá falando que tem que levar o meu rim direito, eu vou assinar. Mas a concessão do crédito era muito mais fácil. Você pagava uma parcela de R$800, R$700 que você tinha na época a gente tinha uma política no Brasil que era muito... Hoje a taxa de juros ela tá maior justamente para evitar o consumo. Assim, não é minha formação técnica em economia, mas não é mais o pouco que eu sei é justamente isso. A gente está com juros altíssimos. A Selic nas alturas. 12,5. Justamente para fazer com que a população que tem um dinheirinho para gastar não gaste o dinheiro, põe em renda fixa, mantém o dinheiro aplicado. Essa é a ideia da política econômica hoje, do atual governo. E, em contrapartida, você tem o financiamento, os juros mais altos. Então, o financiamento vai ficar mais caro. Financiamento de imóvel, financiamento de veículo. Então, antes você conseguia parcelas de R$800, hoje Hoje não consegue. Hoje você vai ter parcelas de 3.000, 2.000, e aí para fazer 2.000 no Uber, a pessoa vai estar trabalhando noite e dia para conseguir pagar a parcela do financiamento do veículo e ainda conseguir manter a família, porque a ideia de quem hoje está fazendo normalmente faz o Uber ou complementar a renda, quem já tem uma renda,
ou é a renda principal. Sim, sim. Que E- foi o que aconteceu muito, né? Doutor, a gente, acho que até o senhor trouxe os números, né? Sobre a questão desse aumento, Financiamento, sim. que foi números absurdos no Brasil, que resultaram na nossa área, né? Na nossa área jurídica aqui. Porque a gente tem mais devedores, É. hoje a gente tem... Uma concessão de crédito ainda, assim, pelo que a gente vive, irresponsável. E esse... São o quê? 7,7 milhões só em 2024 de financiamento veicular. Teve um aumento de 1.200.000 em relação a 2023. Um Caramba. número muito alto, um número muito alto. É muito alto de um número de financiamento. E tudo bem, teve o aumento do financiamento e, paralelo a isso, nós temos também, junto com esse lote, vem quem? Os devedores. Por isso que é o tema principal aqui desse podcast hoje, que é o Desendividacast. É. Aqui você vai ouvir, aprender tudo sobre dívida, ou como se blindar dessas dívidas. Exatamente. Ou como sair delas, né? Se você que está me ouvindo, está nos ouvindo, está nessas dívidas. Doutor, o cliente que está em débito ali com o banco, no veículo, no contrato de financiamento, melhor dizendo, já está devendo a terceira, quarta, quinta parcela. O banco já só consegue gerar um boleto de todas as parcelas com juros e honorários. Uma parcela de 1.000 se tornou 10.000 e aquele consumidor, precisando alimentar a sua família, precisando pagar suas dívidas, ele não consegue aquele valor e ele se vê meio que sem saída, digamos. E ele chega até nós, chega até o escritório da Daniele, chega até o nosso escritório. Doutor, temos uma saída, o banco até mesmo já apreendeu o meu veículo, eu já não sei mais o que fazer, eles só me entregaram uma carta aqui, eu não sei ler juridiquês. E aí, doutor, qual a saída? Eu consigo quitar esse contrato? Eu consigo, sei lá, o meu maior sonho, ter de volta o meu veículo? E aí, doutor? Eu acho que o ponto X de quem procura escritório é sempre naquela falsa promessa da redução de parcela. Há possibilidade? Sim, desde que a taxa esteja superada 1,5, né, a média de mercado. Porque o que vendem aí na rua, Bastante, em massa. essas soluções verdes da vida, Ai, né? gente, daí fala, porque depois eu conto aqui. Segue a linha de raciocínio que eu vou contar um. Essas soluções, não, reduzimos sua parcela de 2.500 para 700. Você vai depositar para mim todo mês R$ 700. E é uma pirâmide. Ele pega esse valor que está depositado aqui para quitar o outro veículo de outro cliente. Então, assim, a gente informa, ó, você caiu num golpe, desculpa. Doutor, um adendo muito pessoal. Presta atenção aqui no que eu vou falar, que o doutor acabou de falar. Você precisa, quando você estiver nessa situação, principalmente da busca e apreensão que nós estamos focando aqui hoje, você precisa se certificar. A doutora falou do golpe anteriormente. Você precisa, antes de mais nada, antes de entrar num assunto que você precisa tratar, certifique-se de que você vai estar falando com um advogado. Hoje você vai no Google, digita Cadastro Nacional dos Advogados. Você pode colocar o nome, o número, você pesquise. Pessoal, certifique-se de que você está falando com o escritório. Com o escritório de advocacia mesmo. Porque se existe um processo de busca para tratar daquele débito no seu financiamento, essa defesa ela precisa única e exclusivamente ser feita por um advogado. Devidamente, um advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB. Exatamente. Pelo amor de Deus. Não uma empresinha de pirâmide que fala que vai reduzir ali o seu financiamento. Mas assim, Lucas, eu acho que o primeiro passo tá inadimplente da primeira parcela, você já sabe que você não vai conseguir nem pagar a segunda. Procura uma advocacia especializada na defesa aí do consumidor endividado ou na defesa para fazer uma revisional do seu contrato, que seja. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente traçar uma estratégia quando está no início do problema, porque depois que leva seu carro, a gente vai ter que fazer outras estratégias. Quando você ainda está com o veículo, a gente consegue uns pulos do gato, que eu não vou falar aqui. A gente consegue uma negociação. A gente consegue uma negociação. Mas acho que com esse tempo de live aí, a gente já dá para falar aqui que quem está assistindo já quer conteúdo.
Se você ainda está com o seu veículo, é muito mais fácil para a gente negociar com o credor quando o veículo está na sua posse, não na sua casa, na sua posse, tá? Porque se deixar na sua casa, você vai ficar sem um veículo, já começa daí. Então, quando você está inadimplente, mas você tem a posse daquele veículo, para a gente fica muito mais fácil. Opa, emocionei. Fica muito mais fácil, negociar com o credor. Aí você vai falar: "Dani, contratei o escritório para fazer meu superendividamento e vocês não deixaram colocar o financiamento do veículo", porque se você está assistindo os outros episódios, está vendo que a gente fala muito de superendividamento, que é o carro-chefe lá do escritório, negociação de dívida. Então, gente, a lei do superendividamento, ela permite que você reúna todos os seus credores no único processo. Só que os contratos que têm um bem como garantia daquele contrato, traduzindo, um bem como garantia é: se você não pagar o contrato, eu vou pegar aquele bem, pode ser o celular, pode ser um carro, pode ser um imóvel. Então, esses contratos eu não posso repactuá-los. Tá, então superendividamento, você nunca vai ver um financiamento de veículo dentro do superendividamento. "Ai, Dani, mas o advogado que eu contratei, contratou errado", porque esse advogado não tem conhecimento técnico e não faz parte do superendividamento, financiamento de veículo. Financiamento de veículo é um ponto delicado, especial e tem algumas teses, né, Lucas, para derrubar uma busca e apreensão que teve ou para negociar com o credor, caso o veículo esteja na sua posse. E essa parte, né, doutora, vou passar a bola aqui pro doutor Lucas, que essa parte da busca e apreensão, o doutor Lucas, ele domina muito essa parte, né? Inclusive, como até eu falava lá, eu falo, na verdade, no escritório, né? Eu fico muito no setor comercial e, meu irmão, as decisões jurídicas com o As homem aqui, teses, né, o as Lucas teses. é o homem das teses. Vale muito a atenção, falei, tô ouvindo agora, pode falar. Entendeu? Nem ouvindo, O não. negócio eu gosto ali de contato com o cliente, fazer aquela recepção e entender o caso Uhum. para já passar pro nosso atacante aqui jurídico para que ele marque um golaço contra a instituição bancária. Perfeito, perfeito. E, doutor, como a doutora acabou de falar sobre negociar, a gente, a partir daquele momento, levou, né? Vamos entrar nas vias práticas aqui. Levou seu veículo. Qual ali é o que a gente mais escuta? O que a gente consegue fazer com aquela tal purga da mora? A questão da purga da mora é. O que que é O que a acontece? purga da mora? Primeiro primeiro começa con- aqui, porque a gente o primeiro lembrando, conceito, é um nome até esquisito. o que É. que é purga da mora? Não é a É- purga do seu cachorro, não. É a purga da mora. O Não é doutor vai pulga. explicar, a doutora vai explicar. É purga. O que acontece? Quando um bem ele entra em busca e apreensão, antecipa-se todas as parcelas. Se você devia 59 parcelas de 60 que você pagou uma, essas 59 vão ser antecipadas, claro, deduzindo todos os juros ali em encargos. Tá, mas quem for um pouquinho mais das antigas, A gente precisa que é a esclarecer. minha época, não era dessa forma, tá? Se eu estava devendo 3 parcelas e teve a busca e apreensão, eu simplesmente juntava no processo o pagamento dessas 3 parcelas Como se fosse uma consignação em e pagamento. pegava o veículo de volta, purguei a mora, ou seja, paguei aquilo que eu estava devendo. Hoje, como é que tá hoje, Lucas? É o pagamento integral dessas 59 parcelas. Vamos supor. Então, ou seja, eu tenho ainda, era 60 parcelas. Uhum. Eu paguei uma parcela e fiquei inadimplente. Eu vou ter que pagar as 59 que falta para eu pegar o carro de volta? Se a gente analisar o processo e ver que não há nenhuma tese a ser aplicada, é a única saída para o cliente. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a primeira parcela. Quer dizer, o restante Detalhe, das parcelas que eu paguei a primeira, mas não. Tem cliente que consegue pegar um empréstimo e fala, vou resolver. Aí se endivida Se mais. endivida mais, só que tem o bem de volta. É o tapa-buraco, né? Só que assim, a grande maioria das purgas da mora que eu vi até hoje, 40, 50 mil, 60 mil, um ou outro que era 11, 12, 8 mil Tá, reais. então eu não tenho esse valor. Existe algo que eu perdi meu carro, mas tem alguma outra tese que você possa verificar e fale assim, ó, vamos tentar reaver o veículo? Sim, tem. Muito embora tenha alguns temas agora que foram julgados recentes, em agosto do ano passado, a questão da notificação, a gente foi encurtando ali o nosso mecanismo de defesa.
mas ainda há teses que envolvem ali na questão dos juros remuneratórios e na capitalização que a gente consegue comprovar essa abusividade no período de normalidade contratual. Ou seja, enquanto o contrato era vigente, havia aquela cláusula que era abusiva, nesse período afasta-se a mora. Eu tive um caso que foi de 2023, estou em cumprimento de sentença agora, que o juiz ele reconheceu que houve, de fato, a inserção dessa capitalização de forma indevida. Uhum. Então, nós conseguimos, de 2023 para cá, um cumprimento de sentença de quase R$ 90 mil de um cargo que custava 30, Opa! porque alienaram o bem dele no meio do caminho. É uma pergunta, inclusive, que todo mundo faz. Tá bom, doutor, e se venderem o meu carro no meio do processo? Eles vão vender, é fato. Vai Mas leilão, né, doutor? vai leilão. Eles vão ver que eles querem dinheiro rápido. Eles acham que não vão dar em nada, que não vai ter defesa, que ninguém vai. Eles até induzem o cliente, nem adianta apresentar defesa, não vai conseguir de volta. É o que a gente muito escuta, né, doutor? Não adianta mais Não apresentar adianta. defesa. Como assim? Se eu fosse tenho ouvir alguns, isso, eu tenho alguns processos que a gente conseguiu reverter a busca o primeiro carro a gente nunca esquece. 2022, novembro. e venderam. Daniele. E venderam. Lucas fazia bastante busca e apreensão lá em 2022, lá no escritório. E aí a gente conseguiu reverter algumas sentenças de busca e, lógico, o banco vendeu o veículo. E aí ele vai ter que devolver o valor da tabela FIP Do veículo, do veículo, vai ter que mais devolver. 50% de multa em cima do valor financiado do É, bem. que delícia. E corrigido desde a época da apreensão, juros e correção monetária. Ou seja, se o Aí, valor financiado foi 100 mil, o valor da multa custa 50 mil. Isso Então é a FIP mais 50. Exatamente. E o que acontece? Aí você tem um monte de advogado que não entende de direito bancário falando assim, mas como é que vocês conseguem ganhar dinheiro advogando para quem está devendo? É porque a gente consegue recuperar dinheiro para quem está devendo, né? E muitas das vezes a gente consegue negociar dívidas com desconto. Então, normalmente o cliente nos paga em cima do que a gente consegue fazer ele economizar, isso também. Então, tem advogado que também não consegue Quem entender está na isso. mentoria da doutora Daniele sabe que há várias Exatamente. formas de precificar dentro de um contrato bancário. É Na verdade. fase inicial, no meio do processo, no término dele. Então, assim, dá para você conseguir capitalizar com o direito bancário. Isso é fato, senão não estaríamos aqui hoje. Verdade. Verdade. Essas negociações, elas ocorrem junto com o banco, né, doutora? Isso. O banco faz acordo. É o que eu vi muito lá, em contato com o seu escritório, né? Lá no meu estágio, juntamente com o doutor Lucas, a gente viu de perto que sim, ocorrem essas negociações. E hoje, né, no nascituro da nossa, né, na nossa advocacia ali, a gente consegue ver que isso, de fato, os bancos, eles negociam. Eles negociam, eles fazem Os bancos acordo. fazem acordo. Você fala muito disso. Ontem não deu tempo de postar uns stories, mas provavelmente amanhã eu vou mostrar nos stories um acordo que a gente fez. Eu tenho um cliente que ele. A profissão dele, eu não vou conseguir repetir aqui o nome novamente, mas é alguém que cria peixe. Alguma coisa, procura no Google. Não é um pescador. Não é criação. Então, é um valor alto com ração, é um valor assim, é quase é um agricultor, né? Mas, enfim. Quase um agro, né? É um agro, só que com os peixes. Então tem um nome específico que eu não vou recordar agora. E ele tinha dívidas relativamente altas. E ontem, vou fazer o stories, por quê? Porque normalmente eu falo que muitas das vezes a gente consegue um acordo de 80% a 90% de desconto, né? Às vezes, em um contrato que está inadimplente. E aí eu vou até fazer stories para falar que, olha, gente, o que eu falei tá errado, eu menti para vocês. Porque a gente conseguiu um desconto para ele de 94 ponto alguma coisa, quase 95% de desconto de uma dívida que era mais de 1 milhão. Ele pagou ontem até à vista 60 mil. Aí você vai falar, como é que ele arrumou? Gente, eu tô devendo 1 milhão. E o banco fala para mim que com 60 mil eu vou quitar a dívida, eu vou vender meu carro, eu vou vender minha geladeira, o que for, vou levantar esse recurso, porque eu sei que vai me dar uma economia, assim, absurda. Sim.
E, na verdade, foram alguns contratos, ele, né, lógico, já estava sendo executado, e aí foi feito, e são 2 acordos até que estão sendo feitos, né, somando os 2 acordos dá 60 mil aproximadamente, mas passou de 90% de desconto, e era algo que eu falei assim, eu não estava acreditando que a gente fosse conseguir negociar com o banco credor. Falei assim: vai ser difícil esse Mas o aqui". crédito dele era de que natureza? Então, dívida de cartão de crédito, porque muito crédito do rotativo foi feito em cartão. Então, isso também influencia, lógico, na negociação. Dívidas que são de cartão de crédito, porque eles ainda estavam fazendo o quê? Uma ação monitória, porque aí tinha que transformar em título executivo. Quando eu fico enchendo a paciência de vocês falando: "Não assina a confissão de dívida". "Ah, mas o gerente chamou". Não assina a confissão de dívida, gente, principalmente de dívida de cartão de crédito. Deixa a titia falar um negócio pra vocês. O banco, quando ele te dá o cartão de crédito, ele não sabe qual vai ser a sua dívida. Ele só te deu crédito, começou com 5 mil e virou um cartão de 50 mil. Essa é a verdade. É. Vai usando que ele vai só aumentando seu limite. Na hora que você fica inadimplente, adivinha, aquele contrato não tem o valor que você está devendo. Tem um valor inicial do crédito que te deu. Para ele te executar, ingressar com uma ação de cobrança, uma execução, ele precisa de um título. E esse título ele tem que estar com o valor que você está devendo. Aí o que ele vai ter que fazer? Uma ação monitória para reconhecer aquela dívida. Só que isso dá mais trabalho para o banco, então ele vai ficar o gerente te ligando o tempo todo, falando: "Não, vem aqui, não precisa nem pagar o acordo, mas assina". É isso que eles fazem. E aí você assina a confissão de dívida, ele não vai precisar mais entrar com ação monitória, ele já vai entrar direto com uma execução ou uma ação de cobrança. Então vai ser isso que o banco vai fazer. Então não assine confissão de dívida. Então esse cliente, ele não tinha assinado algumas confissões de dívida, então ele estava ainda respondendo algumas monitórias, porque ainda ia transformar aquela dívida num título executivo. E é importante esse detalhe, doutora Daniele, que a atuação, né, do escritório, né, do advogado, da advogada, que é especialista ali naquela área do direito bancário, não se limita apenas à atuação no processo judicial. Mas, Exatamente. pessoal, também, que é um serviço de advocacia também, é uma assessoria. Porque Exatamente. muitas das vezes você que está aí, que pode estar enquadrado na situação que a doutora Daniele acabou de citar aqui no estúdio, e você, com uma informação preciosa como essa, pode se livrar de um problema gigantesco. Então, não limite a nossa atuação apenas a processo judicial, que é claro, é a maior atuação do advogado, mas a atuação do advogado também Ex é na questão da assessoria, né, doutora? Exatamente, na assessoria, na defesa de uma ação de cobrança, numa execução ou numa monitória, e às vezes a solução que a gente vai dar é negociando com o credor sem precisar ingressar com uma ação. "Ah, mas o contrato tem abusividade", e aí às vezes eu tenho que desenhar ali para o cliente para falar assim: "Então, essa abusividade aqui, ela não vai chegar nem aos pés do que a gente consegue num acordo". Porque a gente está falando de a maioria dos acordos a gente já fala que é mais de 50% de desconto Não é normalmente. sobre ganhar e perder, eles não entendem isso. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fica muito presa ainda: "Ah, eu quero um processo e um número de processo". Querido, eu não Sim, isso preciso, é eu não muito preciso comum. de número de processo. A gente vai conseguir Isso é resolver, muito comum. é, E sem precisar ter um deixa eu número de adivinhar, processo. esse cliente que quitou aí a dívida com desconto, que ele estava capitalizado com 60 mil, com certeza ele ouviu alguém dizer para reservar valores no momento da quitação futura, não ouviu? Eu falei bastante sobre isso, e assim, é um cliente que quando ele procurou o escritório, ele também tinha muita dívida na pessoa jurídica e dívidas no CPF. E aí eu até recebi essa semana no direct, eu recebo muita dúvida de advogado. Eu não sei porquê, mas tem muito advogado que me segue. E aí parece que hoje então nos últimos meses só chega advogado para seguir lá o meu perfil. E eu recebo muita dúvida. Uma das dúvidas era justamente o seguinte: "Mas olha só, é uma pessoa que é empresário,
mas tem dívidas na pessoa física. Ah, pode fazer o superendividamento? Então eu falo, sim, o superendividamento, gente, não é só para servidor público, não, porque a lei ela trouxe artigos para dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, se você é consumidor, pessoa física, você pode se beneficiar da lei do superendividamento para fazer a repactuação das suas dívidas. E aí, esse advogado estava perguntando sobre isso. Então, eu falei: olha, você vai conseguir sim fazer um superendividamento só para as dívidas do empresário na pessoa física dele, o que é de relação de consumo. E foi o caso desse cliente. Ele tinha algumas dívidas na pessoa jurídica, que eu falei: olha, não entra no superendividamento, e pessoa física. Só que ele é de cidade do interior. E ele falou assim: "Ah, eu não quero distribuir ação, porque a cidade vai ficar sabendo que eu tô endividado, que eu tô entrando com a repactuação". Eu falei: "Mas você, com toda certeza, 100% de certeza, você vai sofrer uma execução, porque o banco não vai deixar esse valor passar". A gente tá falando de dívida de 1.000.000. Então, a gente sabe que normalmente tá devendo R$ 500 no cartão de crédito. Fica tranquilo, gente, o banco não vai te executar. Mas se você tá devendo 1.000.000 no cartão de crédito, você vai sofrer uma execução, não tenha dúvida. O banco vai tentar recuperar, vai verificar se você tem patrimônio no seu nome, vai Porque se tentar te você teve executar. esse crédito liberado é porque você tinha alguma movimentação, Exatamente. patrimônio. Exatamente. Então, muitas das vezes, isso eu vejo muito assim, porque como, eu tenho um perfil ativo lá nas redes sociais, né, TikTok, Instagram, já só para quem estiver editando aqui esse vídeo, já deixa aqui o meu Instagram para seguir, que é o mesmo arroba do TikTok, que é o Daniele com 2 L's, Rodrigues.adv. Se você não segue, deveria seguir. E aí na rede social você vê uns haters que falam assim: "Ah, quero ver o banco me executar, R$ 500, R$ 1.000", e conta um monte de lorota. "Ah, não vai acontecer nada", para pessoas que têm dívidas, baixas. Então, eu costumo brincar que eu falo assim: "Gente, normalmente os clientes no meu escritório não é o pobre endividado, é o rico endividado. E o rico endividado, ele tem patrimônio, ele tem patrimônio, ele está casado, a esposa tem patrimônio ou o marido tem patrimônio, e isso também pode respingar lá na frente no patrimônio do cônjuge. Ainda coloca uma avalista, né. Exatamente, gente. Não estou falando de pessoas que não têm patrimônio ainda constituído, né, tem uma dívida baixíssima, é um cartão de R$ 1.500 de crédito que estourou. Não é disso, estou falando Eles vão de ceder essa dívida para uma Itapeva, para alguma outra aí, para tentar folgar, exatamente, para desafogar o banco e o credor, né, principal. Eles vão ceder essa dívida, porque é mais exatamente, fácil para depois: "Ah, consegui aqui uns R$ 700", aí vão colocar no prejuízo e fim de papo. É isso que acontece. Agora, o direito bancário em si é um jogo de xadrez, é, porque se você está devendo 1.000.000, o banco ele não vai ingressar de primeira, porque as custas processuais vão ser muito altas. também. Então ele vai tentar negociar, a paralelo a isso também é o tempo que esse contrato está em aberto, esses valores estão em aberto. Aí Então entra a fica questão do esse meio termo. provisionamento bancário. Exatamente, fica aquele meio termo entre vou ingressar, o que que eu vou achar de patrimônio dele? Eles fazem uma pesquisa prévia, isso é fato. Agora, 1.000.000, você vai pagar 10, 20% de custos processuais, depende de qual estado que for, Uhum. vai sair caro esse valor final para na frente não encontrar nada do devedor. Exatamente. Então, assim, são estratégias. Você falou tudo. Direito bancário, defesa de consumidor endividado é um jogo de xadrez. E "Ah, Dani, mas a gente já recebeu sim. essa negociação com 95% de desconto". Não, no início não foi. No início sempre são valores que não vão caber no orçamento do cliente, que não vale a pena, Por entendeu? isso que é importante lá no nossos primeiros clientes, né, a gente quando a gente se deparava com essa uma dívida muito alta, né, média para alta ali, a gente a gente preservava muito a questão de fazer um atendimento personalizado, Sim, para entender a situação daquele cliente, porque não adianta: "Ah, o fulano quitou. Ah, o Beltrano quitou", mas é importante que você entenda por que que aquela dívida foi adquirida, qual a situação atual econômica daquele CPF ou daquele CNPJ, entender
como a doutora acabou de citar, entender a situação de fato para saber qual a estratégia adequada. Exatamente, porque às vezes você vai ter um empresário que ele não quer quitar a dívida, ele quer reduzir o valor da parcela. Nem que com isso aumente o É passivo o dele. que o doutor falou, as pessoas já vêm com isso. É. Não, eu Parcela. quero reduzir a parcela, eu quero Não, reduzir a mas parcela. você tem que entender o que seu cliente quer e o que é interessante para ele. Aí você vê o capital de giro dele lá, 1% ao mês de juros. Eu reduzi o quê? De Isso taxa aí, de média. exatamente. Taxa média de Não mercado. tem como, mas ele não tá conseguindo, às vezes, tá pesando para a empresa dele pagar o valor daquela parcela. Vai dar um fôlego para ele se a gente conseguir aumentar a taxa de juros, né? Mas reduzir o valor da parcela. Então tem que. Porque às vezes ele tem uma folha de pagamento maior, Exatamente. ele precisa aumentar a aquisição de produtos, dependendo da área que ele atua. Exatamente, então depende muito. Então, assim, exemplo, você vai ter empresa de logística que colocou os próprios caminhões como garantia do pagamento do contrato. Então, assim, Perigosíssimo isso. então, N coisas a gente tem que fazer uma análise É. para saber, E porque o- cada caso é um O caso. próprio capital de giro, isso é uma armadilha, né? Porque o próprio capital de giro, você tem uma carência ali a depender de 6 meses a 12 meses, e a taxa de juros já é muito baixa, é no mínimo. E você vai e coloca um bem como garantia, não vai baixar mais que 1%. Vai continuar no mesmo. Então, é uma armadilha do banco para que, caso você venha dever lá no futuro, ele já fazer a apreensão dos bens, para tentar Exatamente. suprir aquela dívida. E já que o doutor falou sobre apreensão novamente, para voltar para o que a gente mais está na linha de frente, né? Essa questão eu lembro que o senhor falou aqui agora há pouco, da abusividade, da nulidade daquele contrato ali. Pessoal, quando vocês que estão nessa situação de dívida, especificamente aqui no nosso caso, eu e o doutor Lucas, sobre a busca e apreensão, é necessário que nós analisemos o contrato, principalmente nas entrelinhas, para a gente saber se tem aquela tese que nós aplicamos no escritório e que se ela é capaz aquela abusividade é capaz de trazer o seu bem de volta ou até mesmo ser aplicado ali o valor, ser ressarcido o valor mais a multa. Então, atente-se para um atendimento mais personalizado, atente-se para ouvir o que o advogado tem a dizer sobre o teu contrato em específico, porque como o doutor falou, tem bancos que são mais suscetíveis, tem outros que são, né, um pouco mais casca grossa, digamos assim, no português mais claro, e para isso, como é que a gente vai resolver esse problema, doutor? Naquele atendimento, como nós fazemos, muitas vezes nós tiramos 40, 50 minutos, 1 hora ali, para quê? Chamada de vídeo, atendimento com o doutor, vamos lá, vamos saber qual é a abusividade do meu contrato. Inclusive, eu vejo que a doutora também atende alguns clientes que têm uma situação um pouco mais complexa, que dá aquela atenção. Então, é isso que nós estamos discutindo muito aqui. E sabendo, logo após toda essa análise, todo esse atendimento, sabendo a abusividade, tendo a estratégia adequada, eu tenho certeza que bons advogados, como o doutor Lucas, a doutora Daniele, e eu também atuando ali junto com o doutor Lucas, né, a gente vai sim fazer a melhor estratégia possível para trazer a solução para o cliente. Exatamente. O que a doutora Daniele fala, só corroborando aí que você falou, é alinhar a expectativa do cliente. Sim, É o sim. primeiro ponto. Porque a gente já fala, se você não tiver aquela disciplina de reservar valores para quitação futura, não me contrata, para jogar dinheiro fora. Eu falo mesmo, porque Exatamente. a verdade vende. Não, a gente vai fazer aqui revisional, vai dar tudo certo, isso e aquilo. Não, tudo tem risco. A gente Verdade. deixa bem explícito os riscos e o que tem que ser feito. Você nunca vai ter uma vantagem muito elevada sem um estresse, sem uma dor de cabeça. Exatamente. Até porque se não tivesse o risco, ele não colocaria um bem em garantia. Então, ali já é um risco. Sim. Ali já começa o risco dele. Não, mas é o que eu falo. Qual é a outra alternativa que o devedor tem? Ah, mas pode ser que não deu certo. Pode, mas e se der certo? Sim. A tua vantagem vai ser muito Ele já maior. está em desvantagem. Exatamente. Ah, mas se não der certo, ok. Os honorários iniciais que você pagou pro escritório, no oceano de dívida que você tem é um pingo. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se der certo, aí teu jogo mudou. Sim. Então é isso, você tem que equilibrar. Uma vez eu atendi um cliente, não lembro nem se, acho que o Lucas não estava lá no escritório, já tinha
saído para carreira solo. Mas eu atendi um cliente e ele uma excelente remuneração e era até revisão do FGTS, que era uma tese que estava vindo muito. E aí eu expliquei: "Olha, se for aprovada essa revisão", porque na época o STF estava lá no julgamento, ainda teria o julgamento, "você vai conseguir X, mas, seria Y aqui de custas". E era um valor considerável de custas, se ele tivesse que pagar as custas. Ele só falou assim: "Tá, mas se der certo, eu ganho aqui uns 300.000 e se não der certo, eu pago uns 30.000?" Falei: "É". Ele falou: "Tudo bem". Tipo, o pensamento é uma pessoa bem, bem rica, e eu só pensei: "Caramba, olha o pensamento". É outro pensamento. Ele não se importa pro risco. Não se importa. Ele só pensa assim: "Ok, meu prejuízo vai ser X, mas se der certo vai ser Y, tô nem aí para prejuízo, eu cubro esse prejuízo". E às vezes você vê uma pessoa com, Um poder aquisitivo menor, né? menor, pra que eu vou investir num advogado? Sabe? Se você é bem claro, né? Pra Tem quê? até Meu tio falou que só com 3, pô. Pra que que eu vou fazer isso? o tio especialista. Então, assim, lembra que eu falei que eu ia contar mais um caso, mas não é bem um caso, porque essa pessoa não contratou o escritório. E essa pessoa me conhece, é offline. Então, não conhece nada da Dani aqui de rede social, nada do que eu aviso e tal. Ela contratou uma empresa que reduz o valor da parcela do seu financiamento. E essa empresa tem um ator muito famoso, que também é apresentador, né, ator, apresentador. E essa pessoa é o garoto propaganda dessa Dança, empresa. gatinho. É o garoto propaganda dessa empresa. E aí ela falou assim, eu falei: "Tá bom, me dá aqui seu CPF", reunião por vídeo. Comigo até. "Tá aqui". E aí, até porque tem meu WhatsApp pessoal, não tinha o WhatsApp do escritório. Isso foi, eu digo pra vocês, deve ter sido 1 mês atrás. Joguei o CPF. Vi que tinha uma ação de busca e apreensão e que, deu a liminar para o banco para fazer a busca. O oficial de justiça foi até a residência, só que ela se mudou. E aí voltou Voltou o negativo, o né? negativo, o mandado de citação. Eu falei: "Olha só, você tá com o veículo ainda?" "Ah, tô, porque essa empresa que eu contratei tá monitorando". Eu falei: "É, tá monitorando? Você sabia que você ia estar sem o veículo? É porque você se mudou". E aí, o que que essa empresa fez? Falou assim: "Não, fiz um cálculo aqui, a parcela, se eu não me engano, a parcela dela era 3.000 e alguma coisa, quase 4.000 a parcela do veículo, e é um carro bom". Eles: "Não, aqui ó, cálculo, você vai pagar agora um outro valor, 2.000 e pouquinho, a diferença quase de uns R$ 1.500 de Quase metade do valor. É diferença". bem atrativa para É o bem consumidor. atrativa. E o cálculo é instantâneo. Me dá 2 minutos É. aqui, só pra eu fazer. E ela me mandou o contrato dessa empresa, que não são advogados, é uma empresa. Ela: são eles refizeram aqui o contrato do financiamento dela, em vez de ela estar pagando para o banco, ela está inadimplente com o banco e está pagando essa empresa. Ela já pagou a metade. Aí eu falei assim: "Deixa eu te explicar, fulaninha. Isso é uma pirâmide, isso é golpe. Você tá perdendo esse valor. O certo é isso, isso e isso. A minha estratégia aqui do escritório é essa aqui, ó, pra a gente conseguir negociar com o banco, você conseguir quitar e tal". "Ai, mas eu já paguei pra eles de 60 parcelas, 30 já foi a Eu metade". vou ter que pagar o escritório. Aí eu falei assim: "Então, que bom que foi só a metade, porque esse dinheiro você não vai ver mais. Você vai perder esse dinheiro, vai perder o carro". "Ai, mas já foi a metade". Você acredita que ela decidiu do jeito que eu tô falando assim, gente, pra vocês. Sabe o que ela decidiu? Continuar pagando a empresa. Uma hora vai que dá certo. Eu Uma hora ela falei: pode ser a da vez, né, pra pagar. Aí vão quitar o contrato "Não dela. vai dar certo, porque vocês Porque, conhecem a empresa". doutora,
Isso cheio de processo essa empresa, não vai dar certo. Agora, eu acho interessante isso. Você procura alguém que tem expertise naquilo. Gente, eu dou aula em pós-graduação em direito bancário, né? Eu sou formada, eu tenho 4 pós-graduações. O que eu tô falando, gente, não é vozes na minha cabeça. É o que eu vivo, são 18 anos advogando. E aí você explica isso pra pessoa que é uma conhecida sua e ela continuou acreditando na empresa lá. um detalhe sobre exatamente essa situação, doutora, é a questão, pessoal. A gente está aqui falando de técnica jurídica, né? Exatamente. Técnica que vai salvar você, que vai salvar o teu problema, vai te tirar, na verdade, desse problema e te dar um fôlego, né? Que a doutora fala muito, um fôlego. Que é Exatamente. realmente como a gente se sente quando a gente está devendo e devendo muito, a gente realmente parece que se sente sem fôlego. Exatamente, não consegue respirar. E isso é verdade, tá? O emocional fica muito E aí, abalado com dívida. quando você está com esse emocional abalado, como a doutora acabou de falar, você precisa ter cuidado com uma coisa chamada marketing. Porque o marketing vai te vender uma ideia que não existe no campo da técnica. Muito cuidado com isso. Você precisa, o consumidor, doutor Lucas, doutora Daniele, precisa ter muita cautela com isso. Ele precisa parar tudo, absolutamente tudo, e não, eu preciso de um atendimento técnico. Eu sei que isso não acontece na maioria dos casos, mas a gente está aqui hoje criando esse debate para quebrar essa barreira e conscientizar você, consumidor, para que você não pratique mais esses maus hábitos e que caia na laia dessas soluções financeiras, tudo para sua vida, resolva já. Não. Cuidado com esses slogans, cuidado com essas frases. É. Como eu falei agora há pouco, certifique-se, você está com uma advogada, de preferência alguém que já tem uma atuação. Hoje é tão simples. Juiz Brasil, CNA, site do Google. tribunal, Google. Google, vê a avaliação. Você pede vê a pro chat avaliação. GPT aí consultar para você que tá tudo certo. Então, não tem mais a desculpa, tem que fazer uma pesquisa, tem que ir lá no órgão. Não, o órgão tá aqui, ó, na sua mão. Então, Exatamente. certifique-se, pessoal. Para quê? Para que não gere mais transtorno, porque você já tá a pessoa já tá Exatamente. transtornada. Mas ele sempre fala, tem um amigo que deu certo. Ele sempre fala isso, né? Então, Amigo ela que vai deu falar isso certo. comigo. Eu falei assim, mas como é que você contratou essa empresa? Que teve um Nossa, amigo que pelo deu amor de Deus. Aí ela falou assim, não, porque a minha irmã tem um... Aí eu fui puxando, tem um conhecido que deu certo. Eu falei assim, tá, você conhece a pessoa que deu certo? Não, é um conhecido que falou com a minha irmã, que me É um passou... tio, irmão Não, do porque olha só, vizinho da gente, Mariazinha. entenda. Aí esse conhecido não tem um veículo como é o veículo dela, que é um veículo relativamente caro. Outro porte. Aí ele tem uma moto 125 cilindradas, nada contra quem tem uma... 2005. Que o financiamento com R$ 1.000 quitou o financiamento da pessoa. R$500 de parcela. Porque assim, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa chamada engenharia social para fazer com que você caia num golpe. E qualquer pirâmide, inclusive apostas online, você precisa ter uma prova social. E essa prova social significa que é alguém que vai falar, deu certo. Comigo deu certo. Eu só preciso de meia dúzia de pessoas que eu mesma fiz dar certo para falar para os outros que deu certo. E aí a pirâmide ela fica insustentável porque nunca vai conseguir manter aquela oferta ou algo nesse sentido. Então, assim, com certeza você conhece alguém que já falou para você, ganhei dinheiro em aposta. Com certeza. Você tem alguém que falou que ganhou dinheiro, você conhece alguém que ganhou dinheiro. Eu conheço alguém que ganhou dinheiro em aposta. Vai falar, ganhei sim, eles pagaram. Lógico, porque eu preciso fazer com que algumas pessoas ganhem para que me traga pessoas que vão perder. Sim. Isso é em tudo. Inclusive nessas soluções financeiras. Então você vai sim ouvir alguém que vai tirar foto com aqui, olha o veículo, Segurando a eu consegui. Não vá pela cabeça dos Quitação. outros, né? Não vá. Exatamente. É o novo marketing Exatamente. multinível, Aquela né? história. Você fala para mim, você fala assim para mim, doutor, fala para mim. É Herbalife do Vai lá, financiamento. Fala lá. Fala que vai comprar uma BMW. Comprar uma BMW 320i hoje. Compra não, é muito ruim. Aí agora tu vai me perguntar, tu tem uma? Você tem uma? Pô, não tenho não, nunca tive. Qual é o teu carro? Ah, meu carro é um Corsinha. Ah, entendi. Agora entendi. Não, entendeu? Exatamente. Então, você não pode.
Eu tô falando pra você não comprar uma BMW, nunca tive, nunca experimentei, e tô falando que é ruim. Então, assim, eu tô te impedindo de viver uma experiência boa por algo que eu Exatamente. acredito ser ruim. Isso não faz sentido. Não, como esse caminho. Atente-se muito com o marketing. Cuidado com o que estão te vendendo por aí. E como eles Exatamente. não seguem nenhum código de ética, eles podem ser muito agressivos. E não estão nem aí. É igual aquele amigo dos aposentados, né? Que eu não lembro o nome dele. Ele capta, não posso nem falar que prospecta, né? Porque tá no trem, tá no VLT, tá em tudo. Por quê? De certa forma, você pode fazer de forma administrativa, não há impedimento. Mas ele não segue nenhuma regra. E óbvio que ele tem um escritório. É óbvio. Ele é amigo dos aposentados, mas ele, assim, se você for parar para comparar com o marketing, né, que é feito respeitando as regras da OAB e o provimento, Aí você não vai ver. é agressivo demais. Você Exatamente. perde para ele muito feio. Porque ele tá em tudo. Tá na JBFM, tá no VLT, tá na Supervia, tá em outdoor. Parece o Saul Goodman, né? Só que aqui no Brasil. Que ainda não pode ter esse tipo de marketing, né? Ah, ainda? Ainda. Ainda. Que vai ser um grande horror. Na verdade, assim, a gente tem uma evolução da advocacia, mas acho que isso Tem. aí seria um papo para outro Com podcast. certeza. A diferença é marketing de panfletagem. Exatamente. Não no nosso desenho de vida cast, porque aqui o nosso foco é tirar você da dívida, né? Orientar você para que você fique mais esperto na hora de estar devendo, porque até na hora de dever, você tem que ter estratégia. Eu lembro que tem uma cliente que falou assim, ela tinha várias dívidas e ela escolheu algumas para não pagar. No Donité ali. E aí eu falei: "Quais você não tá pagando?". Quando ela me deu a lista, era justamente daqueles contratos que tem um bem como garantia. Eu falei assim: "Você escolheu errado". Quando você fica inadimplente, você tem uma consequência para cada inadimplência, uma consequência jurídica. E cada contrato tem uma natureza jurídica naquele contrato. Então tem contratos, exemplo, financiamento de veículo. Se você ficar inadimplente, você vai perder o veículo. Inadimplência de financiamento de imóvel. Não tem nem como esconder o imóvel. Vai botar ele no bolso. Não existe. Você não tira a casa dali e fala: Se "Agora você vou negociar com o Morar no container, né? O nome já diz, é um imóvel. Ele não se move. Então, esse aí você vai ter que pagar. Ah, o IPTU. Então, eu sempre falo para ter cuidado com dívidas, principalmente referente ao imóvel onde você mora com a sua família, tá? Então, o financiamento daquele imóvel, o condomínio, o IPTU, que são dívidas inerentes àquele imóvel, por favor, esse aí você não vai ficar inadimplente. Aí tem gente que falou: "Mas eu escolhi pagar o cartão de crédito". Gente, eu ouvi isso. Aí eu falei: "Então, Não tem até na nenhum hora bem em de". garantia, não tem nada. Exatamente. Taxa de juros Não tem elevadíssima. nenhum título executivo, que o banco Como ainda é que vai vai ter pagar o iFood? exatamente, ainda vai ter que fazer uma monitória. Então, assim, algumas questões você vai precisar ter estratégia. Então, assim, como eu falei, eu acabo sofrendo alguns haters na rede social e um deles é: "Tá ensinando a dar calote". Eu nunca ensinei ninguém a dar calote. Eu ensino você a sair da dívida de maneira, estratégica. Todos os meus clientes ali, todos vão pagar. Todos vão pagar, mas vão pagar de maneira justa, vão Dentro pagar das suas condições reais. exatamente, exatamente. Então a ideia é justamente essa. Então, assim, eu vou até começar a responder, sabe, Lucas? Vou começar a fazer vídeo respondendo os haters, expondo. E uma Porque da. se for lá comentar num vídeo meu, eu posso responder com aquela pessoa, com Exatamente. porque existe até a A opção de questão. responder por vídeo, né? Sim, agora no TikTok, no Instagram Instagram também. também tem. E uma das questões que faz com que o banco perca a ação monitória são justamente os cálculos, que eles são aleatórios. Ele não Exatamente. mostra qual é a evolução da dívida. Ele só pega que você estava devendo 3 mil, daqui a pouco você estava em 120. E o juiz, tá, mas como é que você chegou em 120? Ele não Exatamente. consegue entender o cálculo aleatório. É bem Então ele semelhante. julga extinto o processo. É bem semelhante aos casos que a gente pega da capitalização sem índice. Tá, capitalizou quanto? Quanto? A Cri, dívida cri. pode Não coloca no contrato. milhão. Não coloca no contrato. Inclusive, esse de Santa Catarina foi essa tese. Foi a cumprimento de sentença está em 76 mil, 80 mil reais. E o banco, detalhe, começou o cumprimento de sentença, eu já iniciei, e o banco foi e pagou. Perfeito. Depositei aqui, doutor, 36 mil reais. Eu fui ver, o banco estava se baseando na sentença reformada pelo acórdão.
Ou Aí você seja, fala, querido. precluiu até a impugnação dele no cumprimento de sentença. Ou seja, Uhum. vai incidir multa de 10% de honorários, 10% de multa, enfim, do saldo devedor. Ele pagou errado e vai pagar errado de novo. Então, um valor a mais que o cliente vai receber e o escritório, consequentemente, vai oferir um valor maior por um erro dos escritórios de massa, que se baseou na sentença e não no acórdão. Não tinha mais Uhum. validade aquela sentença. E se tudo fosse de acordo com os haters lá nos seus comentários, não Nossa, estaríamos aqui perdendo não. nosso precioso tempo, porque a gente está Exatamente. aqui hoje para debater exatamente o que você acabou de falar, técnica, prazos, jurídico. Não, o último que eu li hoje foi num comentário falando que lei do superendividamento não existe. Aí algum seguidor foi lá defender e falou: não, mas já tem sentença nesse sentido. Ela falou: me mostra. E aí o dedo coça, né, para chamar no direct. Deixa eu te mandar a sentença. Quer sentença de qual estado? Eu até encaminhei um vídeo, Sabe? foi para você, né, que ela não é advogada, pessoa, Ah, você aquela, encaminhou. não sei o que ela é, resolve as dívidas das pessoas, né? Ela fazendo um vídeo explicativo que a lei de superendividamento não funciona. E ela Exatamente. estava vendendo um e-book de como sair da dívida. Ela estava tentando, assim, descredibilizar o Exatamente. procedimento, mas vendendo uma fórmula que ela criou para fugir Exatamente. da dívida. Não entendi aquilo, não. O Lucas sempre me manda algo assim raro. É uma Uma espécime uma rara. é, uma raridade, O dedo assim. dele no TikTok é bem nervoso. Exatamente. Não, isso foi até pelo Pelo Instagram, esse aí. Instagram que ele Teve que ele até me uma que você encaminhou, que é uma especialista, dizendo que na lei de superendividamento não engloba o consignado, né? É, Aquela especialista que nós conversamos. Não, exatamente. bem famosa, inclusive, muito famosa. Não, Eu recebo cada pergunta no direct, né, de advogado, que aí eu vou olhar o perfil. Eu falei: Mas- "Deixa eu olhar o perfil". Aí tá assim, ó: "Especialista em direito bancário". Eu fico: "Não, não, não pode". e Todo o, especialista tem que Você só saber leu o o caput mínimo. do Exatamente. 104 lá. Exatamente. Então, às vezes, é só abrir a lei e sentar e estudar. E o legal da doutora Daniela, né, que é quando a gente, às vezes, eu tô assim nos stories, aí ela vem, mostra o horário lá na barra de tarefas do computador, né, o pessoal só tampa ali, né, os dados Isso. sensíveis, né, olha, sentença fresquinha e, assim, isso é quase que todo dia, Ainda porque... tem uma pizza que ela não chamou a gente, né? Da última Ah, é. teve uma sentença de procedência. Eu lembro até hoje, eu guardo. Então o hater vai lá Eu e ela chamo posta. eles sim, mas eles são muito ocupados, porque quem tem Muito escritório longe, né? Muito longe do escritório um do outro. é, Hum. e a gente se vê pouquíssimo. Mas é isso, existem sentenças, né, e sentenças... Tem sentença procedente, mas assim, a minha estratégia é não buscar sentença. Não buscar, porque a gente fala Vem pro muito aqui, é o que a É. gente vem debatendo sobre os É, o acordos, né? acordo. Sempre eu vou focar no extrajudicial, no tentar negociar. Claro, muito mais Ma sério, né, é, doutor? mas quando se trata também de consignado, não tem muito pra onde correr. Aí a gente vai ficar na mão ali do Sim. do judiciário realmente. Mas tem N estratégias, Muito. então, você que está militando no direito bancário, você tem que estude, bastante. Não se prenda a uma fórmula, não existe fórmula mágica, existe, dedicação para aquele teu Estudo. cliente e ter estratégia jurídica. Como é que eu vou sei? Como é que eu vou conseguir aqui, gerar um resultado para esse cliente? E isso você só vai conseguir, realmente dando cara a tapa, que nem os meninos aqui, estudar, começar a trabalhar na área, e aí com certeza do ano passado para cá, vocês estão muito mais experientes Sim, sim. do muito. do 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 que há um ano atrás. Então, Gratidão a Deus e aqui na terra, nossa rainha do direito da terra, nossa rainha do direito, eu chamo ela de rainha do olha, eu gostei, tá gravado, hein, que bom, hein. Nós começamos em novembro de 2023, o escritório. Tinha ali uma merrequinha cada um, e ingressamos na sala. E isso no primeiro Prolabore foi R$ 1.000 para cada. R$ 1.000, Uhum. 1.001, para ser bem sincero. Aí eu falei, chegando perto do Natal, tava descapitalizado. No outro mês, a gente fechou com 20 mil caixa do escritório. Só no direito bancário. Só no só no bancário. direito bancário. E atuando especificamente com clientes endividados. Isso na Uhum. busca e apreensão, superendividamento. Na época a gente trabalhava também, a gente não estava fazendo ainda o capital de giro, mas às vezes surgia algum cliente Uhum. que era indicação. E no segundo mês, que foi dezembro, a gente fechou o escritório com 20 mil.
Pô, maravilha. Isso que dizem que em dezembro a inadimplência é maior, né? Mas nesse caso, Isso. que estavam fechando contratos com o escritório, a gente teve assim, um prolabore de quase. Porque a gente tirava do caixa do escritório também para poder continuar Uhum, rodando a operação. Deu ali quase 6, 7 mil reais para passar o final do ano, né? Para quem iniciou de um mês para o uhum. outro, é uma vitória. Com certeza. Porque tem advogado que até hoje recebe um salário. E olhe lá. É. E olhe lá. Porque, assim, o que acontece muito é travas, né, limitações da própria pessoa. Se a pessoa fala: "Isso não vai dar certo", ela tá certa. E se ela Exatamente. fala: "Eu consigo", ela também tá O certa. poder da mente. É poder da mente, mentalidade. Então isso conta muito, né. E assim, os meninos sabem que eu tenho muito orgulho deles. Então assim, são meus amigos, né, além de terem sido mentorados mesmo, vou falar a palavra mentorados, Estagiário, depois a gente fez estagiário, sua mentoria. E hoje Subindo é. escadinha. Exatamente, mentorados, mas também são amigos, porque, assim, são profissionais que eu sei que se dedicam, que têm ética, e é muito difícil isso, às vezes, dentro da nossa profissão. A gente muito. sabe como é a advocacia, como qualquer outra profissão, tem pessoas que têm ética e outros não. Então, assim, como os clientes lá do escritório. Os meus clientes, eu sei que eles não querem ficar inadimplentes, então eu sei que eles, com muito custo, estão pagando os nossos honorários do escritório, eles confiam na gente, eles querem negociar com os credores, essa é a ideia. "Ah, Dani, mas nunca vai ter um picareta que vai contratar você e ficar inadimplente com o escritório?" É um ou outro, gente, porque quando a gente está na internet, a gente acaba se expondo. É um Sim. ou outro e a gente está aqui para isso, mas a maioria, eu posso falar que 95% ou 99% dos meus clientes são pessoas realmente que têm ética, que querem sair da dívida, que quer dar dignidade para a família Se deles. sente mal com a situação em si. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo, né, que não sei quem não conhece minha história, mas assim, meu primeiro cliente foi meu pai, servidor público aqui do Rio, endividado. Meu primeiro processo foi contra banco, a gente conseguiu o êxito. Então, assim, a minha advocacia ela tem propósito. Né, lógico, eu não sou defensoria pública, então a gente cobra, porque a gente tem uma despesa alta É no porque uma escritório. especialista. E tem que quebrar Exatamente. esse paradigma de que É, e advogado recebe no êxito. No êxito do exata quê? No exa superendividamento. exatamente. Então a gente tem, lógico, a gente tem uma operação que é cara para se manter hoje, os colaboradores, toda a estrutura do escritório, aluguel, condomínio, tudo que você tem que pagar para fazer uma operação dessa rodar, mas, o principal é o propósito. Eu sei que o meu escritório está fazendo diferença na vida de muitas famílias. Isso é nossa, isso é ótimo. Por isso que a gente sim, a gente comemora, a gente tem uma certeza de procedência, a gente Sim, comemora, tem um acordo muito bom, a gente comemora. Então, sempre quando eu posso, quando eu lembro, eu também fico postando lá sim, sim. as nossas vitórias. Essa semana mesmo eu postei pouquíssima coisa, nem postei desse acordo de 95% de desconto, uma dívida de 1 milhão e para 60 mil. Por quê? Porque eu também sou gestora do escritório. E é difícil, gente, parar. Ou você produz conteúdo, ou você vai fazer a gerência do escritório, ou você então, tem coisas que realmente é corrido. Então, assim, para que vocês estão aqui, vocês sabem que vocês são E o são dia donos de passa muito escritório. rápido. Exatamente. Piscou é de tarde, piscou já é de noite, o fórum já não estava mais funcionando, você Ex não consegue fazer determinada atividade. Exatamente. Eu tô aqui no Desendivida Cast gravando um episódio, que eu só gravo uma vez por mês, vocês sabem disso. Mas aqui, meu filho, se você puxar aqui minhas mensagens, como tem gente lá do escritório mandando mensagem pra mim, né? Não é urgência, senão teriam me ligado, mas sabe que eu tô em gravação, isso eles respeitam. Mas desligou a câmera, é resolver É pepino. trabalho. É trabalho. E agora eu até gostaria, né, não sei até quanto tempo, Vamos lá, já vamos seguindo pro e encerramento. essa parte que a doutora acabou de falar, né, sobre o propósito, é muito importante, né, pessoal, porque até estava vendo um vídeo a caminho daqui do estúdio, que atrás de todo o número, melhor dizendo, de processo, aquele número gigantesco, existe uma pessoa. É uma A vida. gente está atuando ali em prol de uma pessoa que, no caso aqui, está endividada, super endividada, Uhum, está carregando uma dor de ter o seu veículo, ou de ter as suas contas bloqueadas, ter, né, a sua empresa, ter as dívidas em geral, e a gente uhum. está ali para atuar em prol da recuperação daquele crédito, do fôlego da vida
bancária, da vida Sim. econômica daquela pessoa. Muito Porque cê bacana o que a senhora falou. a questão do propósito, muitas muitas vezes eu tenho um cliente que me chama no direct, porque no WhatsApp do escritório, é o time todo respondendo, tem financeiro, tem operacional, tem a parte do closer, né, setor comercial, mas no direct sou eu que respondo. E quem já me mandou mensagem do direct vê que eu mando, às vezes, áudio para mostrar que sou eu. E o que eu recebo, às vezes, de cliente que fala assim: "Eu tô a ponto de tirar minha vida". Então, assim, a dívida, ela mexe com o emocional de uma maneira, mas de uma maneira que a pessoa não vê saída. Então, se você tá sentindo isso, perdeu a vida perdeu sentido, não escuta esse anjinho do mal falando aí no seu ouvido, porque tem saída sim, não é do dia para noite. Dinheiro é muito importante, mas não é tudo, tá? Então a gente está aqui, advogando, né, com a intenção de te ajudar a aliviar esse peso, mas dívida a gente sempre vai ter, né, Sempre, sempre. sempre. Então quando a gente empreende, então tem um escritório, a gente já começa no início do mês menos alguns numerozinhos, algumas cifras, porque você tem toda aquela folha que você tem que pagar de boletos, enfim. Então, se você acha que não tem saída, é possível, você consegue ver o resultado dos clientes lá do escritório, tá? E, Dani, mas não tem como, porque eu assinei, eu falei que sim, o banco tá pegando todo o meu dinheiro. Isso é retenção integral de salário, isso não pode, tem lei para isso. Então, é possível te ajudar, tá? Tenha fé em Deus, tenha fé, enfim, se você acredita no universo, em Jesus Cristo, em Deus que seja, se prenda à tua fé, tá? Tenha perseverança e é possível sim te ajudar a sair das dívidas. Não desista da sua vida, pelo amor de Deus. E aí, doutor, o que que você tem, o que que você tem Depois a disso, dizer? depois disso. Olha, Você tem a dizer depois dessa dessa declaração, situação? Aí ele vai falar: "Eu sou ateu", brincadeira. depois dessa declaração, assim, a gente sabe que os bancos fazem uma pressão psicológica muito, muito extrema. Então as Horrível. pessoas começam a ter esses pensamentos em virtude dessas cobranças em demasia. Até porque se você estiver devendo, você só vai tocar 70 vezes no dia. Então a pessoa já fica, meu, eu não aguento mais essa situação, o que que eu faço? Então a única saída para ela é buscar mesmo um escritório que atue de fato com o direito bancário, o superendividamento, ou, dependendo do caso dela, se for outra situação, uma revisional, para que de fato ela consiga resolver a vida dela e restabelecer a dignidade financeira, seguindo a vida dela lá e vivendo normalmente, né? E não Exatamente. cometendo os mesmos erros daqui para frente. Exatamente. Por isso é essa questão mais consultiva, que tem também no ato da contratação, bem como a resolutiva, que você vai resolver, mas você vai também orientar aquela pessoa para que não cometa aqueles mesmos erros que levaram ela àquela situação. Exatamente. Gente, estamos aqui já encerrando o nosso episódio do Desenho de Vida Cast. Eu quero agradecer muito, o papo foi muito proveitoso, espero que vocês também tenham gostado. Mas agradecer. Gabriel, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter aqui compartilhado a tua experiência de vida, o teu conhecimento que você tem aí na luta contra os bancos. Muito obrigada mesmo. Tenho Agradeço muito, doutor. muito carinho por você, sabe disso. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso, uma satisfação enorme estar aqui hoje, compartilhando um pouco da trajetória, do conhecimento. E hoje, passar essa mensagem aqui hoje para as pessoas, que hoje, né, a gente tem aí pesquisas recentes, né? A doutora até posta muito sobre essas pesquisas, que hoje grande parte das famílias brasileiras estão sobreendividadas. Isso é muito ruim. Quando a gente fala família brasileira, pessoal, é aquele pai de família, aquela mãe de família, aquela mãe solteira, que está numa situação complicada ali, que a doutora Campa falou, que é uma situação realmente, é, é, sabe, que como a senhora recebe relatos de, estou a ponto de ceifar a minha vida por conta das minhas dívidas. Então, doutor Lucas, doutora Daniele, é muito importante esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, de orientar, de passar essas dicas para as pessoas que estão nessa situação, para que elas não caiam em golpes, para que elas, como o doutor acabou de falar, corrija as suas atitudes, as suas decisões. É uma satisfação muito imensa hoje poder estar aqui,
à mesa com a doutora Daniele, com o doutor Lucas, que foi um companheiro que eu conheci na faculdade, que hoje caminha comigo, que é meu colega, que milita comigo na advocacia. E é muito prazeroso mesmo. Eu tô falando no fundo do meu... Do fundo não, do meu coração todo. Do fundo não, do coração, de coração, Que bom. que é uma honra imensa. Agradeço muito a Deus pela oportunidade e aqui na Terra agradeço muito a você, senhora não, senhora, Dando sem idade. muito Tá obrigado. nova. Eu finalizo aqui a minha fala agradecendo demais. É a única palavra que eu tenho aqui, a única monossílaba que eu tenho é obrigado por tudo, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, que legal. Só faltou a Dona Graça aqui, né? Ah, sim. A compor as nossas felicitações aqui, nossa rasgação de seda, porque ela é legítima, né? Porque nós nos conhecemos, frequentamos a casa um dos outros. Faltei o caldo lá na sua casa, desculpa. Foi. Tive outro compromisso, mas eu tô pendente de visitar ela, tô com saudade da Dona Graça. Você que tá me vendo aí, Gracinha, vou visitá-la. E criar também o podcast que a gente já ficou de criar, né? Para de graça. Para de graça. Ela vai Tá dar devendo, dica, tá devendo um brinde pra ela, porque eu trouxe um brinde lá de Porto Seguro pra... Verdade. E tá devendo um presente também. Tá me obrigando a viajar. Verdade. Gente, vou deixar aqui o @, aqui do Lucas e do Gabriel. Então, segue a gente nas redes sociais, tá? Não precisa me seguir. Ah, não gosta da Dani? Vai lá, segue o Gabriel, pega as dicas dele, segue o Lucas. Então, meu @ aqui, ó, é Daniele com 2 L's, Rodrigues.adv, Instagram, TikTok. Spotify, vou deixar aqui também o Desenho de Vida Cast, tá lá no Spotify, tá aqui no YouTube também. Qual o seu Instagram? GabrielPaiva.adv, tá bom? Segue lá que a gente vai estar nos stories compartilhando aí o dia a dia na atividade jurídica. Lucas. O meu é básico, Lucas Neves, advogado. Pronto, Lucas. Inclusive, você que em 2022 falou, ó, coloca logo que daqui a pouco vão ter aí, você vai perder o domínio. Eu falei, tá bom. Exatamente. Dicas aqui, mentora do marketing também. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo aquilo que vocês sabem que o youtuber lá sempre fica pedindo para vocês fazerem, tá bom? Beijo, até o próximo episódio.